Fala pessoal, beleza? Claudinho falando aqui com mais um vídeo. E eu não sei como é que você caiu nesse vídeo, se foi através de um shorts ou coisa parecida, ou se foi sugerido a você, mas provavelmente tu tá aqui para aprender a desenhar um unicórnio, não é? Então vamos lá. Para fazer o unicórnio é muito simples. Basta fazer um círculo e uma cruz no centro do círculo. E aí puxa para cima fazer... Não, eu tô adiantando muitas coisas. Vamos voltar para trás pra gente fazer detalhe por detalhe, como nariz, olho, boca e essas coisas. Para fazer esse nariz, eu fiz ele estilizado de propósito para facilitar para quem quer começar a desenhar. E eu acho ele bem interessante, eu acho ele bem bonito. Para fazer esse nariz, simplesmente você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma espiral, a de fora bem grande, e depois vai diminuindo conforme sobe na última parte, que nem tá aqui no vídeo. Não tem problema, não tem mistério. Se não conseguir de primeira, é só tentar algumas vezes e tu vai acabar conseguindo. Depois, bem na parte da frente, onde você fez a primeira quina ali, é só fazer o desenho da boca e mais ou menos como se fosse o beiço de cima e de baixo. E em cima da espiral, você vai fazer uma saliência, um risquinho, né? Como se fosse um Czinho invertido ali, que é a parte de cima do nariz, e do outro lado copiar algo bem parecido. Depois você vai fazer perto dela, você vai dar um espacinho e vai fazer um círculo. Círculo esse mais ou menos 2 vezes o tamanho da espiral. No desenho aqui, como eu ensinei a fazer, é uma moeda de 50 centavos, então é algo bem fácil de você ter uma referência para fazer um desenho mais ou menos do mesmo tamanho do meu. Aí é só fazer o desenhozinho dos olhos aqui e pronto. Esse olho pode parecer difícil agora, mas é um olho bem facinho de fazer e já já eu ensino como fazer. Para fazer esse olho é a mesma coisa que fazer um A maiúsculo com o risco um pouco abaixo do meio, digamos assim. Ele tem a parte de cima arredondadinha, mas aí depois é só fechar a parte de baixo e colocar a menina do olho. Esse olho serve para quase qualquer tipo de desenho. É legal que você pode usar até em alguns personagens. Aí se você quiser fazer para enfeitar um pouco mais, é só colocar uns belos cílios aqui e vai ficar um olho bem bonito. Faz um risquinho em cima ali só para fazer uma dobrinha na pálpebra e pronto. Aqui eu fiz mais uma vez o desenho da boca, né, do focinho do cavalo, para você ver mais uma vez no detalhe. E agora sim podemos voltar. Depois que você fazer o desenho da cabeça do cavalo, como eu ensinei ali, se não conseguir fazer de primeira não tem problema, é só tentar algumas vezes. Mas para dar as medidas perfeitas, para facilitar ao máximo, vou mostrar como faz passo a passo essa parte aqui, do corpo à cabeça do cavalo. Para fazer o corpo é bem simples, como eu fiz no começo ali. Eu usei um potinho de palito de dente, eu não usei o compasso. Usando em referência como uma moeda de 50 centavos, o tamanho da cabeça, é só você pegar um potinho que tenha mais ou menos 2 vezes a largura da moeda. Depois que você fizer o círculo do potinho, fazer um risco na horizontal e um na vertical, bem ao centro da bola. Aí depois você vai medir na parte de cima a mesma largura do objeto que você usou para fazer o círculo, né? Aí vai levar essa linha do meio até a parte de cima. E na parte de baixo vai fazer o mesmo, colocar o potinho, só que dessa vez você vai pegar mais a metade do diâmetro do que ficou o círculo e vai acrescentar. E vai levar o risco até lá, fez um tracinho bem embaixo, aí você vai pegar um risco de cada lateral da bola e levar até a base desse tracinho, que deve ser menor que a largura da parte de cima. Você vai fazer ele meio curvo, o de fora para dentro, né, e o do outro lado para fora, que nem tá na imagem, é bem tranquilo. Depois é só você medir mais ou menos a metade desse espaço que ficou embaixo do círculo, fazer um risco bem no meio para você medir onde vai ficar os joelhos do cavalo, mais ou menos, né? E você vai fazer esses desenhos como se fossem umas coxinhas, sabe aquelas coxinhas de festa? É só fazer uma coxinha de um lado e uma coxinha de outro. Depois uma bolinha em cada junta e depois você vai fazer um risco côncavo, um de cada lado, até a base, deixando um espacinho ali para você fazer um Czinho invertido, que é onde vai ser a pata do cavalo. É só acompanhar o desenho, é bem tranquilo de fazer. A parte de trás é a mesma coisa. Lembrando sempre que como o cavalo está em perspectiva, nós vamos fazer a coxinha um pouquinho mais para cima. Aí faz as 2 bolinhas do joelho, só que as patas de trás do cavalo são um pouco diferentes das da frente. Então nós vamos fazer mais uma bolinha para trás da bolinha da frente, um pouquinho abaixo ali, e vamos fazer os mesmos riscos que o da frente, deixando aquele espacinho para fazer o Czinho invertido, que é os cascos do cavalo. Fazendo isso, basicamente já está pronto o corpo do cavalo. Para deixar a proporção certinha dele na perspectiva, é só você apagar os riscos que eu tô apagando e deixar os que eu tô deixando. Por exemplo, como no peito ali. A primeira coxinha eu apaguei a parte de dentro e levei o risco da bolinha de baixo até metade da coxinha. E na segunda eu apaguei a parte de cima da coxinha e a parte de dentro do risco, levando a parte da coxinha até mais ou menos a metade. Feito isso, agora nós vamos fazer a cabeça. Lembra que a gente deixou o risco que ia até lá em cima, que era o dobro do círculo que você usou?
Bom, muito bem. Se você usou o mesmo tamanho que eu consegui aqui, que é um potinho de palito de dente ou algo parecido, e a moeda de 50 centavos fazer a cabeça, é só fazer o círculo do lado do risco que foi até em cima, mais ou menos na mesma altura da parte de cima do círculo, né? A parte de cima do tracinho que você fez, e aí agora você já sabe fazer a cabeça do cavalo, então é só fazer a espiral com os cantinhos quadrados, fazer o nariz e assim fazer a cabeça do cavalo. Bom, agora que já sabe fazer praticamente o cavalo inteiro, voltemos lá pro desenho original, que é o que a gente ia fazer, até mesmo para pegar todas as proporções lá, para você tentar fazer o mais parecido com aquele, se a causa for esse que você quer. Se você gostou desse que a gente tá fazendo, pode ficar com esse mesmo, é só contornar ele depois, acompanhe o vídeo que vai ter a parte da pintura até o resultado final do quadrinho, é bem legal. Não sai do vídeo, fica aí. Aí, por falar nisso, não se esquece, deixa aquele like se tá curtindo o vídeo até aqui e se inscreve no canal, que assim tu não perde mais conteúdo iguais a esses aqui. E tem muitos vídeos desses de ensinando a desenhar aqui na descrição. É só clicar ali e se divertir. Tenho certeza que tu vai achar mais vídeos que tu vai curtir. Além disso, também tem modelagem toy makeover aqui no canal. Agora que eu já fiz o meu jabá, né? Minha divulgaçãozinha, vamos continuar o vídeo. E antes da gente voltar lá pro que a gente tava fazendo, eu vou ensinar você já a fazer o chifre do unicórnio. Ele é um triângulo, como se fosse um triângulo com a base bem estreitinha. Você vai fazer do tamanho pra você achar melhor. É só riscar retinho do lado e fazer assim, que nem tá no desenho. Depois que você fez no tamanho que você queria, é só você pegar e circular dessa forma que eu tô circulando, separando em pedaços meio atravessadinho assim, que normalmente o chifre do unicórnio é representado como se fosse meio retorcido, e esse jeito aqui é bem simples de fazer e dá um resultado bem bacana. Agora sim, voltando aqui pro desenho do cavalo, se você copiar exatamente esse aqui que eu fiz, ele vai ficar com a parte traseira um pouquinho mais escondida que aquele outro lá, por causa que a folha era mais estreita, eu fiz ele mais viradinho um pouco, mas não tem problema se você ficar com aquele modelo, como eu disse, onde aparecem as duas partes traseiras das coxas do cavalo. O legal de você fazer esse aqui depois de ver aquele, é que tu vai ter uma noção, quanto mais para trás a bolinha de trás ficar, mais de frente o cavalo vai ficar, mas você não perde a proporção da perspectiva. Depois de fazer as patas do cavalo, não se esquecemos de fazer a cauda. E a cauda do unicórnio é o que eu vou fazer de maior. É o que eu vou fazer de maior e mais vistoso. Não esquecendo de quando chegar na ponta da cola, dá uma estilizada ali, faz umas quinas, deixando meio aquadradado assim, para fechar aquele contraste com o resto do cavalo. E também entra uma harmonia com o nariz dele e fica muito legal. E agora é só se divertir, que é a parte melhor, que é contornar e ver o resultado do desenho. Eu contornei todinho com essa caneta da Piloto, que é esse marcador permanente. Eu não consegui achar a caneta nanquim ainda, mas também, se não tiver a caneta nanquim, eu costumo desenhar bastante com caneta esferográfica e dá um resultado ótimo. Só tem que ter cuidado, porque a esferográfica mancha se você passa a mão em cima antes dela secar. Então o ideal é você ir contornando, né, e dando uns espacinhos de tempo para ir secando. Nós vamos passar todinha essa caneta comum, a caneta mais fina que você tiver, um risco só, em todo o desenho. Depois que eu contornei todinho com essa caneta fina, para adiantar, eu peguei uma outra caneta dessas hidrográficas mesmo e fui fazendo a parte do contorno. Vou fazer um contorno bem mais grosso em algumas partes, para não ficar aquela coisa meio chapada com um traço só, que meio fica até uma confusão visual. E aí eu fui passando em todas as partes que eu quero que fique mais largo o traço, entendeu? Você vai fazer o mesmo que eu tô fazendo aqui se você quiser, mas dá de fazer também com a caneta fina, é só você ir pintando mais larguinho as laterais. Você já vai ver quando eu fizer o acabamento com a caneta fina que é possível sim fazer com qualquer caneta esse tipo de contorno. Depois que eu passei essa caneta com a ponta bem mais grossa, né, eu fui fazendo o acabamento com a outra caneta da Piloto, uma ponta fina que vai dando o acabamento, e eu quero deixar mais fininho cada quina assim, algumas quinas até criar, e aí a caneta fininha ela é melhor para isso. Inclusive, se você estiver fazendo toda ela com a caneta esferográfica, é bem legal, você consegue fazer várias quinas diferentes, várias espessuras do traço conforme você vai contornando. Aqui vai um pouco do seu feeling, de como você acha que o desenho vai ficar mais bonito para você. Você pode sim fazer um contorno reto da mesma largura em toda a volta, se isso for algo que você gosta. Eu por muito tempo fiz assim e achava bacana. Hoje em dia eu já procuro variar a largura do traço, né? Para fazer o contorno da cabeça, eu deixei por último, como você viu, e fiz todo com essa caneta da ponta mais fina, porque eu queria fazer mais delicado em algumas partes. É o rosto, né? E é a parte que tem que ser feito com mais delicadeza possível. Depois de tudo contornado, ficou assim. Agora, para fazer a pintura, é poucas dicas, eu prometo que tá no finalzinho do vídeo. Não é nem explicações grandes, são dicas mesmo, que pode te ajudar se você não é acostumado a pintar. As dicas maiores aqui são como deixar a pintura mais homogênea. Basta você ir pintando sempre em círculos, ou pode fazer riscando para um lado e depois para o outro, né? Mas começa com ele bem fraquinho e faz uma camada da cor base. Por exemplo, vai pintar uma grama, pega o verde mais
claro, e vai passando uma camada dele toda bem fraquinho. Esparrama verde por tudo, bem fraquinho mesmo, não aperta o lápis e vai só passando. Nessa parte nós só vamos preencher a base do desenho e ter uma ideia de como a gente quer deixar, né? Depois que eu passei o verde em tudo, eu peguei esse outro verde mais escuro e aí eu comecei a fazer alguns capinzinhos ali, que depois quando eu pintar tudo por cima, eles vão ficar sobressalentes. Embaixo do cavalo eu fui pintando com esse verde mais escuro também para deixar uma sombra. Depois quando eu for dando acabamento em cima, é essa parte que vai ficar mais escura naturalmente. Porque depois que tu dá uma camada, essa camada vai sempre aparecer embaixo da próxima que você der. Isso é muito legal e quando eu comecei a pintura, normalmente eu não tinha essa noção. Eu pegava e pintava tudo de uma cor, fazia uma sombra, pintava só a sombra, depois ia pintando em volta. E pintando como camadas, uma em cima da outra, é o jeito mais certo de você chegar no resultado que você quer. Eu peguei o amarelo agora, ó, e fui aplicando também um pouco mais forte por cima, apertando um pouco mais, aplicando nos lugares onde eu acho que a luz vai pegar, que o sol vai pegar. Depois que eu pintei esse amarelo em toda a parte, eu peguei um verde folha bem bonito e agora sim eu vou vir pintando por cima. Mesmo assim, ainda vou fazer mais uma ou duas camadas para conseguir chegar no verde que eu queria. Depois de pintado o capim, desta forma, eu fui começar a pintar a parte da areia, porque ele tá na beira de uma praia, digamos assim, ou de um laguinho, pelo menos. E aí eu peguei um amarelo bem clarinho e fui pintando as partes que seriam da areia. E aí tá a mesma coisa que do capim, eu vou dando camadas. Depois eu peguei um outro mais escuro e fui pintando por cima, fazendo uma beira, né, como se tivesse molhado. E depois um mais escuro ainda, fazendo outra camadinha bem embaixo, que é o que é onde está em contato com a água constantemente. Para fazer a água, eu peguei o verde água e eu fui fazendo círculos, como se fossem círculos. São desenhos meio que aleatórios, né? Mas um perto do outro para fazer, como se deixando umas partes brancas entre eles, para fazer como se fosse uma espuma na beira d'água. E assim eu concluí a água, pintando o resto simplesmente com esse mesmo verde água. Para fazer as moitas, eu pego o verde mais escuro que eu tenho e começo a fazer dessa forma. Eu vou só tremendo o traço mesmo e vou fazendo as moitinhas. Faço outras partes mais escuras, como eu disse, que é onde eu acho que o sol não vai bater. E depois preencho tudo com um verde mais claro, que é onde o sol vai pegar. Depois, com o mesmo verde folha, eu dou aquela mão de novo em todo ele para deixar ele bem homogêneo. Nessa primeira parte, onde você vai pintar com esse verde bem escuro, deixa umas falhas, não ligue se ficar falhado, porque isso vai dar uma aparência como se tivesse pequenas partículas ali no meio, que vai de longe confundir a sua visão e vai parecer folhas ali. É o mesmo processo pro outro lado, fazer a outra moita do outro lado. E aí, para dar um charmezinho ali, eu peguei um marrom bem escuro e fui fazer uma casinha ali, que eu queria fazer um pequeno moinho, né? Fiz a casinha direto com o marrom, pintei as portinhas e as janelinhas de preto e depois com o mais escuro por cima eu emparelhei tudo. Pintei o telhado com um marrom mais clarinho e passei um amarelinho para fazer o brilho do sol. E aí fiz a pintura das hélices e da torre. Fiz uma janelinha na torre para ficar bem bonitinho. Pintei os troncos das árvores de fundo. Eu queria fazer uma floresta ali. E aí eu ia fazer uma floresta normal com as árvores verdes, mas pensei, por que não fazer diferente, né? Peguei os tons vermelho, laranja e amarelo e fiz aquelas árvores que quando chegou o outono, elas começam a mudar de cor, né? E eu acho que ficou bem legal com o resultado do desenho. Depois que eu pintei o campo inteiro, aí com um azul, peguei um azul bem clarinho e fui pintando o céu. Dei uma camada fininha no céu em toda a parte e depois fui fazer uma floresta de pinheiro do outro lado. A floresta de pinheiro é muito legal, você pode ver, é só pegar e fazer pequenos chapéuzinhos, como se fossem chapéuzinhos assim, riscando pro lado. Eu peguei um verde bem escuro pra frente, depois um verde mais puxado ali pra um verde musgo esse aqui, e pintei pinheiros mais pra trás, os mais clarinhos, que dá aquela impressão de outono, que muda um pouco a cor de todas as árvores. Depois de pintar os pinheirinhos, sim, eu pintei o azul em todo o céu. Passei um azul mais escuro na parte perto do cavalo, que é o horizonte, né? E depois o resto tudo com o mesmo azul, camada após camada, deixando o mais homogêneo possível. Usei o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde e o roxo. E aí fui fazendo uma tira de cada cor por todo aquele percurso que eu deixei no desenho, para fazer um arco-íris, como se ele tivesse vindo e quando ele passou, ele deixou o arco-íris para trás. O arco-íris não tem mistério, não tem sobreposição. Você vai pintando uma cor, uma tira uma do lado da outra. Só passa um pouquinho, por exemplo, que nem quando eu pintei o vermelho, quando eu pintar o laranja, eu subo um pouquinho no vermelho com laranja para não deixar borda. Quando eu pinto amarelo, eu subo no laranja um pouquinho com amarelo e com verde um pouquinho no amarelo e com o roxo um pouquinho no verde e assim por diante. A mesma coisa contra o céu, eu faço o céu subir um pouquinho ali no arco-íris para tentar dissolver a borda.
Depois do arco-íris pintado, ficou assim. E é claro que agora vem a parte que eu mais gostei de pintar do vídeo, que é finalmente a gente pintar o nosso unicórnio. Para pintar o unicórnio, eu olhei na internet algumas cores de unicórnio que eu achei, e eu fui fazer essa aquilina bem colorida assim, porque esse desenho eu tô fazendo para minha querida sobrinha, que é um pedido que ela fez para que o tio fizesse para ela. Um quadrinho de unicórnio para ela botar no quarto dela. E ela disse que um unicórnio na beira de um lago e num campo. Então tá aí, filha, o tio fez o unicórnio na beira do lago no campo. Espero que tu goste do desenho. E como é pra ela, eu sei que ela gosta desse tipo de coisa, eu fiz aquele não mais colorido possível, que eu sei que isso vai chamar a atenção dela. Você pode escolher a cor que você quiser pra aquele do seu unicórnio, mas se quiser copiar essa aqui, eu vou ficar muito feliz, porque eu gostei bastante do resultado. Eu usei rosa, o roxo, o azul clarinho, e usei esse amarelo claro também pra fazer, e eu fui fazendo sempre o mesmo padrão. Uma listinha roxa, uma listinha azul, uma listinha do rosa e o amarelo. Mesmo na cauda. Aí depois que eu pintei toda a cauda e eu tava feliz com o resultado, eu fui pintar, pintei o chifre, pintei com um amarelo bem forte o chifre, assim como pintei com o amarelo os cascos, porque eu queria que ficasse meio como se fosse dourado. E aí depois com o amarelo mais clarinho eu fui fazendo a parte do brilho ali, que é onde bate a luz. Com ele todo pintado, eu pintei o olho de verde. Aí eu pintei o focinho, a parte dentro das orelhas ali com rosa bem clarinho. E não é por causa que ele é branco que ele não vai ser pintado. Ele vai ser pintado igual, porque senão fica muito separado do desenho assim. Pra pintar ele, eu peguei um cinza e eu fui fazendo camadas de cinza uma atrás da outra. Sempre nos contornos, sempre nas bordas. É só pintar como você tá vendo no vídeo e você vai ver que o resultado é bem bacana. Com essa caneta branca da Unipaint, aí eu só fui fazendo os pontinhos para fazer pequenas flores no capim, e aí me deu a ideia de fazer essas como se fosse florzinhas no cabelo dela, né, na quelina e na cauda também. E aí eu fiz várias, e aí onde você vai colocar não tem problema, coloca onde você achar que fica mais bonito. Se você não tiver esse tipo de caneta, um bom resultado que dá aqui é qualquer tinta de tecido ou tinta acrílica. Você pega um palitinho mesmo e vai molhando na tinta e vai fazendo o mesmo resultado. E esse é o resultado depois de pronto. Aqui você pode ver que aqui é quando agora eu viro ela folha assim, a luz não bate. Olha como fica bonito, olha os volumes que ficou. E depois eu botei nesse quadrinho pra ela. Esse quadrinho aqui eu mesmo fiz. Tem link aqui na descrição, se você não tiver o quadrinho, não quiser sair comprando, gastando dinheiro, tem link de como eu faço esse quadrinho aqui. Ele é feito de papelão e papel ofício. Fica um quadrinho, ele é um quadrinho bem baratinho e fica bem bonito. Eu tenho vários de pendurado aqui no cenário. Você enfia a foto aqui por cima, né? Depois é só colocar um ganchinho aqui atrás. Eu coloquei esse plástico aqui que a gente compra para embalar presente. Compre em qualquer papelaria, que é para proteger, né? Para não pegar poeira nem nada assim. E aí enfio aqui dentro ele já com o plástico colocado, protege, fica bem bonitinho. Fiz esses alto relevinho aqui que eu fiz de EVA, porque eu sempre gosto de colocar um detalhe. Tem link aqui na descrição também com outros quadrinhos que eu já fiz aqui no canal. Você vai ver que eu sempre coloco esse tipo de detalhe pro lado de fora do desenho, que dá um 3D legal. Eu usei esses lápis aqui para fazer. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, quiser fazer, não se esquece. Tem link na descrição de tudo que eu comentei aqui no vídeo. Eu espero que você tenha gostado, tenha curtido. Se curtiu, se inscreve, compartilha com quem mais puder gostar desse tipo de vídeo. Muito obrigado e até a próxima.